J10 de volta falando de um avanço nas discussões sobre a pauta econômica no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com os relatores da reforma do imposto de renda e da reforma tributária. E o nosso Nilson Clava conversou mais cedo com o senador Roberto Rocha, relator da proposta que simplifica impostos. Tema delicado e difícil. Nilson, senador, disse para você que deve apresentar o relatório até semana que vem. O que mais ele te adiantou? Conta pra gente. Sim, Aline, disse que está praticamente tudo pronto nesse relatório. Disse também que houve ali a definição de uma estratégia hoje, a estratégia de uma tramitação que seja simultânea daquela reforma do imposto de renda que veio da Câmara dos Deputados, criando inclusive o imposto sobre lucros e dividendos, e da proposta de uma reforma mais ampla, que trata ali dos impostos sobre consumo, que é a proposta da qual ele é o relator. Então, a defesa de uma estratégia, de uma tramitação simultânea no Senado Federal, já que as duas propostas estão por lá. A gente vai trazer aqui para vocês, basicamente, o que essa proposta é relatada pelo senador Roberto Rocha, que é uma proposta mais ampla, de simplificação de imposto. Ela cria o IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado. E por que dual? Vai simplificar os impostos da União de um lado, o PIS, COFINS, por exemplo, vai virar o CBS, e de outro lado vai simplificar aqueles impostos de estados e municípios. Então, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal viram o IBS, ou seja, a essa simplificação de impostos, que terão duas alíquotas, uma para a União, o CBS, e outra para os entes subnacionais, para os estados e municípios, o IBS. Além disso, terá também a figura de um imposto seletivo, um imposto para você desestimular o consumo de alguns produtos, por exemplo, o tabaco. O IPI vai entrar também nesse imposto seletivo. Como eu disse aqui, a gente conversou mais cedo com o senador Roberto Rocha, que trouxe um pouco da expectativa dele, do clima político, para a análise dessa proposta de reforma tributária. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Não basta ser uma reforma tributária clássica, ela tem que ser também tecnológica, ela também tem que ser digital, porque o mundo é digital. A maioria das transações é feita com dinheiro eletrônico, seja cartão de crédito, de débito, Pix, etc. Com isso, você aumenta a quantidade de contribuintes e no tempo, que não é muito tempo, você vai diminuindo a carga tributária. Óbvio que é um assunto muito técnico, árido, complexo e que desperta, então, um pouco interesse no conjunto da população. Eu também perguntei para o senador Roberto Rocha a respeito das resistências, porque quando você fala de reforma tributária, você está falando ali também de interesses diversos, interesses que por vezes são difíceis de conciliar, porque tem o interesse da União, dos estados, dos municípios. Ele citou ali uma resistência que ainda há em grandes municípios, grandes capitais, por exemplo, São Paulo, que arrecadam muito, né, por meio do ISS, mas disse que não considera essa resistência intransponível e continua com essas conversas. Vamos dar uma olhada. Diria que de 0 a 100, nós caminhamos aí a 95 ou mais. Nós temos algumas resistências ainda de convencimento desses grandes municípios, o que é natural pela receita do ISS. Agora, a gente segue conversando, tentando mostrar que o sistema, de um modo geral, vai melhorar muito e eles vão aumentar muito a arrecadação. Há uma mudança também no princípio de tributação. Em vez de tributar a origem, você vai tributar o destino. O que isso significa na prática? Que essa arrecadação vai ser do ente federado, por exemplo, do estado, ao qual o produto se destina e não onde ele é produzido. Isso vai precisar, obviamente, de uma adaptação. Havia uma previsão inicial de uma transição de 50 anos. O relator disse que esse é um dos pontos que estão sendo discutidos e que podem ser alterados, porque essa transição pode ficar menor. Em vez de 50 anos, de 15 a 20 anos, para que os entes federados se adaptem. Vamos dar uma olhada. Na hora que você tira da origem para o destino, você, claro, democratiza o sistema tributário. Você tem aí justiça social, justiça fiscal. É claro que isso não pode ser feito do dia para a noite. Isso tem que ter um tempo de transição. Por essa razão é que eu digo que a nossa reforma, esse combo, não é fatiado, é faseado. São coisas completamente diferentes, porque tem que ter fases. A gente tem que ter intervalo entre uma situação e outra.
Nós não podemos fazer uma mudança abrupta do dia para a noite. A pessoa acorda com um sistema e dorme com um sistema e acorda com um sistema completamente diferente. Nós temos prazos. O relator também falou um pouco sobre essa expectativa de que seu parecer seja apresentado até no máximo ali semana que vem. E dessa estratégia de uma tramitação simultânea entre aquela reforma no imposto de renda que está no Senado Federal e essa outra reforma mais ampla, essa reforma tributária que vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos dar uma olhada no que ele disse a respeito do seu parecer e também dessa estratégia. Olha, eu tenho assim convicção, dadas as conversas que a gente tem tido. Eu tenho tido dos colegas senadores toda a manifestação de apoio e de confiança do nosso trabalho, que tem sido árduo, dedicado durante esses anos todos. Nós temos certeza que se eu já tivesse colocado o relatório para votar, já tinha sido aprovado no Senado. No entanto, não me interessa votar no Senado e não votar na Câmara. Nós temos que fazer uma espécie de combo, como disse, ou seja, imbricar, colar um no outro, botar um para conversar com o outro. Não tem nada aí faltando no nosso substitutivo. Nosso substitutivo está redondo, tem o apoio dos prefeitos, tem apoio dos governadores, dos estados, dos municípios, 97% dos municípios, para a gente poder construir um relatório que possa ser votado no Senado e na Câmara. E assim a gente está trabalhando para que a gente faça juntos. Porque se fosse para fazer só a minha parte de votar no Senado, já tinha feito. Isso não nos interessa. O que nos interessa, de fato, é apresentar ao Brasil um novo sistema tributário que seja capaz de criar um bom ambiente de negócio e alavancar a economia desse país, gerando milhões de empregos. Nós estamos falando de duas propostas que estão no Senado Federal, né? A proposta do imposto de renda vai ser discutida na Comissão de Assuntos Econômicos. Inclusive, o senador disse que para a semana que vem devem ser marcadas já audiências públicas. A dele que vai começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça dessa reforma mais ampla. Mas tem também na Câmara dos Deputados a discussão da desoneração da folha, que também é uma pauta considerada prioritária e importante para a geração de emprego. Por exemplo, a discussão da extensão dessa desoneração para aqueles 17 setores da economia, ou até de uma desoneração que seja permanente. Eu perguntei isso ao relator e ele falou que essa matéria que está sendo discutida na Câmara dos Deputados de desoneração também é fundamental quando a gente fala de reforma tributária. Vamos ver. É claro que o governo pode abrir mão dessa receita. Na hora que você fala de desonerar uma folha ou alguma coisa, você tem que onerar outra, tem que saber de onde vem esse recurso. Então esse é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar logo após a votação desse combo, que acredito não será ainda nesse ano.